Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a Copel. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, temos aqui 310 ações da Copel a um preço médio de mais ou menos R$ 6,62. A Copel hoje tem um peso de mais ou menos 11% aqui na carteira. Penso inclusive em comprar mais algumas ações, porque eu gosto bastante desse case da companhia e eu vejo que deve se desenvolver bastante no longo prazo. Inclusive existe também essa possibilidade de privatização da empresa no longo prazo, e isso deve valorizar ainda mais o preço das ações da companhia. Bom, e sem mais enrolação, peguei aqui a cotação da Copel olhando um período de mais ou menos 5 anos, considerando a ação preferencial que é negociada com o final do código 6. Essa ação atualmente está sendo negociada aí bem próximo dos R$ 7,00, e nesse parâmetro de mais ou menos 5 anos a gente percebe que realmente esse papel se desenvolveu bastante, subiu bastante o preço dessa ação, bem como os resultados da companhia ao longo dos anos segue em crescimento. Isso já dá a entender que é uma empresa que vem tendo aí um bom crescimento, e isso deve valorizar bastante o capital do investidor no longo prazo. Atualmente, essa ação e essa empresa, que é a Copel, está com dividend yield de mais ou menos 12,71%, considerando os dividendos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses e, em geral, remunerou muito bem os seus acionistas. E temos alguns destaques bem interessantes referente ao último resultado de 2022, a companhia divulgou nos últimos dias. Logo mais vamos ter também o do primeiro trimestre de 2023, mas considerando esses destaques, temos grandes e boas notícias. Para começar, o EBITDA ajustado desse quarto trimestre fechou em cerca de 1,4 bi, cresceu mais ou menos 37% comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido fechou em 624 milhões, cresceu cerca de 57%. A alavancagem apresenta o valor de 2. Isso dá de entender que a dívida também está bem controlada, isso também impacta os dividendos da empresa. E atualmente podemos ter aí boas perspectivas quanto aos dividendos de 2023, considerando a alavancagem da empresa. A Copel também está conseguindo reduzir os seus custos operacionais, diminuiu em cerca de 54,1% o custo com o pessoal. Tanto a Copel quanto a Sanepar estão fazendo essa redução de custos. São duas empresas controladas pelo estado do Paraná que, em geral, estão sendo aí muito bem administradas. Também ocorreu a conclusão da entrada em operação do complexo eólico de Jandaia. A Copel vem fazendo também grandes investimentos em geração de energia de fontes renováveis. É uma característica da empresa aí nos últimos anos. Os investimentos realmente que a empresa está fazendo valores montantes, realmente bem altos. E isso tudo no longo prazo deve gerar grandes retornos para a empresa. E sobre esses resultados de 2022, olhando já a parte numérica, em geral o quarto trimestre de 2022 foi muito bom, onde o EBITDA ajustado teve um crescimento de 37,3%, o lucro líquido ajustado cresceu mais de 120%, e a empresa gerou também bastante caixa nesse quarto trimestre, uma alta aí também na geração de caixa de cerca de 10%. Agora, olhando o consolidado do ano, o EBITDA ajustado cresceu cerca de 10,5%, fechou em mais ou menos 5,5 bi. O lucro líquido ajustado, esse termo ajustado é importante até ressaltar, apresentou uma queda de 1,5%. Entretanto, o lucro líquido mesmo, o contábil, divulgado de acordo com as normas de contabilidade, caiu bastante no ano de 2022, principalmente por conta do prejuízo no terceiro trimestre devido à provisão de PIS e COFINS. É um fator que não afeta o caixa, mas na prática a empresa deu prejuízo no terceiro tri e o lucro realmente caiu. Mas o caixa teve uma geração aí bem interessante e o operacional teve uma geração superior de 17%, considerando o ano de 2021 para 2022. Realmente a companhia está gerando muito caixa, e esse caixa, uma boa parcela, está sendo convertido em novos investimentos. Bom, e falando aí agora sobre investimentos, é um ramo também muito importante. Eu sempre falo bastante dos investimentos que as empresas estão fazendo, pois é isso que deve aumentar as receitas e os lucros do longo prazo. E quem investe pensando no longo prazo tem que se atentar nisso.
E a Copel é uma empresa que está fazendo grandes investimentos. Notem que de 2020 até 2022 os investimentos só cresceram, e 2022 até o momento foi o ano que a empresa mais realizou investimentos no setor elétrico, que é um setor que demanda novos investimentos, até porque a demanda de energia está sendo cada vez maior. No ano de 2022, o total investido foi de 2 bilhões e 330 milhões de reais, e em 2023 os investimentos totais devem ser algo em torno aí de 2 bilhões e 182 milhões de reais. Isso é o que já está previsto, principalmente no setor de distribuição de energia, que é hoje o foco da Copel, mas a empresa vem fazendo grandes investimentos também em geração e transmissão, principalmente em geração de energia elétrica de fontes renováveis. A empresa vem também investindo montantes cada vez maiores, principalmente em geração de energia eólica. E sobre o endividamento da Copel, em geral, até que está bem controlado. Dívida líquida sobre EBITDA apresenta o valor de 2, mesmo com os resultados diminuindo um pouco aí no ano de 2022. Isso também impacta os dividendos que a empresa distribui, e nesse momento não é nenhum fator de risco pensando em um investimento de longo prazo. Inclusive, atualmente a companhia tem mais caixa do que deve pagar de dívida no ano de 2023. O montante a ser pago em 2024 também até que é bem baixo, e os maiores montantes vão lá para 2025 e depois de 2028. O custo médio dessa dívida em geral até que é baixo, cerca de 9,67% ao ano. Copel conseguiu realmente bons empréstimos, e justamente por isso que o endividamento da companhia está controlado. E olhando aí os resultados dos últimos anos, realmente as receitas cresceram bastante, caiu um pouco aí no ano de 2022. O lucro também estava em um grande crescimento, caiu um pouco também em 2022, principalmente por conta do terceiro trimestre. Foi um prejuízo, mas não foi um prejuízo assim que pese bastante, e não deve refletir no ano de 2023 em nenhum trimestre. Inclusive, até nesse quarto tri de 2022 o resultado foi muito bom, e a tendência realmente é que as receitas e os lucros continuem crescendo nos próximos anos. Sobre o payout da Copel, em 2020 e 2021 fechou em mais ou menos 65%, atualmente está em cerca de 87%. Deve diminuir um pouco, pelo menos no início de 2023, mas no final de 2023 acredito que deva fechar também em cerca de 65%, até porque o endividamento da empresa está bem controlado e o fluxo de geração de caixa está vindo aí cada vez melhor. E falando aí sobre a política de dividendos da Copel, considerando a alavancagem atual da empresa, o payout deve permanecer em mais ou menos 50%, já que a alavancagem é de mais ou menos 2 atualmente. Mas considerando que o EBITDA também diminuiu aí, principalmente no terceiro trimestre de 2022, isso não deve acontecer em 2023. Podemos inclusive esperar que a alavancagem fique abaixo de 1,5 e o payout volte ao patamar de cerca de 65%. Isso deve garantir excelentes dividendos também aos acionistas, acredito que inclusive acima de 10%, conforme a empresa conseguiu manter o dividend yield aí em 2020 e 2021 acima de 10%. Sobre os indicadores atuais da Copel, o dividend yield, já falei, está acima de 12%, excelente dividendo que a empresa distribuiu aos acionistas. O preço sobre o lucro subiu bastante aí nos últimos períodos, principalmente por conta do prejuízo do terceiro trimestre, que foi aí devido à provisão de PIS e COFINS, não teve realmente nenhum efeito no caixa. Entretanto, o lucro da empresa realmente caiu e o LPA atualmente está em 0,41. P sobre VP 0,9, já aponta que essa ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, o que pode ser um bom desconto, considerando o valor patrimonial da ação, que é de 7,72. A meu ver, excelentes indicadores de valuation. Eu espero sinceramente, inclusive, que o preço da ação caia mais para entrar em um patamar ainda mais interessante, mas eu ainda acho que esse preço atual é bem bom. O endividamento está bem controlado, também não é nenhum fator de risco. Agora, as margens azedaram um pouco, principalmente por conta do prejuízo que apresentou aí no terceiro tri. A margem líquida está em mais ou menos 5, o ROI 5,26 e o ROA também 2,24. Mas a tendência é que esses indicadores se corrijam já no final do ano de 2023. E ao longo dos anos a empresa vem apresentando bons resultados, bons crescimentos nas receitas e nos lucros, considerando os investimentos que vem fazendo no longo prazo. Esse crescimento tende a continuar ocorrendo. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.